Bom dia, gente! Chega pra cá, tá começando mais um quadro Convidades. Isso mesmo, hoje não vai ser o quadro Valfré Comenta, e sim o Convidades, que é esse quadro novo que a gente lançou no aniversário desse ano do canal, no mês de setembro. Certo? Então, todo mês a gente vai ter aqui um convidado ou uma convidada. E hoje nós teremos aqui uma pessoa ilustre, isso mesmo, com uma carreira jovem, mas já consolidada aí no cenário nacional e internacional. Ela vem lá de São Luís do Maranhão e eu estou falando da escritora e poeta Gabriela Lages Veloso. Essa mulher, meu povo, tem poesia na veia, tem poesia na escrita, tem um olhar delicado e potente. Gabriela, atualmente, né, ela está fazendo pós-graduação pela Universidade Federal do Maranhão, pela UFMA, e integra diversos projetos. Dentre eles, ela é colunista na revista Sucuru e do Feminário Conexões. Então, é um pouco disso e um pouco de outras coisas que ela vai estar falando para a gente, né? Das suas produções, das suas publicações e tudo mais. Aqui no canal eu já publiquei, né, uma declamação de um poema dela recentemente e hoje a gente vai ter o privilégio de conhecer um pouco mais dessa Gabriela escritora, dessa Gabriela pesquisadora. Então, bom, a gente sabe que a literatura, né, as artes, ela chega sempre na nossa vida de um modo bem peculiar. Então, essa é a primeira pergunta que eu deixo aqui para Gabriela. Gabriela, como que a literatura entrou na sua vida? Conta pra gente, chega pra cá e ocupa esse canal, querida. Olá, meu nome é Gabriela Lages Veloso, eu sou escritora, poeta e mestranda em letras pela Universidade Federal do Maranhão. Para mim é uma grande honra estar participando novamente do canal na direção da poesia. A literatura entrou na minha vida desde a infância. Quando eu aprendi a ler e escrever, eu me lembro que eu era muito fascinada, tanto por histórias em quadrinhos, quanto por contos de fadas, fábulas, todos esses textos, que fazem parte da literatura infanto-juvenil. Só que a escrita, ela entrou de forma mais tardia, somente quando eu já estava na universidade. Eu fiz o curso de letras na Universidade Estadual do Maranhão, e quando eu estava no curso de letras, tinha um caminho que eu sempre percorria para voltar para casa. Era um atalho de um bairro periférico, que tinha lá perto da cidade operária. E o nome desse bairro era São Bernardo. Eu sempre passava por esse lugar e eu não tinha experiência com a escrita ainda, nunca tinha escrito nenhum texto literário. Mas eu sentia que eu precisava escrever sobre ele, mas eu não sabia como. Até o momento que eu comecei uma pesquisa de iniciação científica, que foi orientada pela professora Iranilde Costa, e essa pesquisa era sobre literatura brasileira contemporânea. E nessa pesquisa eu estudava a obra Passageiro do Fim do Dia, de Rubens Figueiredo. Era um romance que tratava sobre um lugar que enfrentava muitos problemas sociais, assim como aquele lugar. E assim eu tive a ideia de escrever uma crônica, a Crônica Insight, que foi meu primeiro texto literário. Com certeza, esse primeiro texto, assim como o título, Insight, que quer dizer despertar, foi um momento marcante na minha carreira, porque foi realmente esse despertamento que eu tive para a escrita literária, porque eu já tinha escrita acadêmica, a questão da crítica, dos textos como artigos, por exemplo, ensaios, mas eu não tinha textos literários. Então eu comecei pela prosa com a escrita da crônica Insight. E quando eu estava nesse processo dessa pesquisa de iniciação científica, eu tive a oportunidade de conversar com o escritor Rubens Figueiredo por e-mail. E foi uma experiência muito gratificante. Ele é uma pessoa assim muito carinhosa, muito humilde, apesar de ter ganhado já tantos prêmios. E foi uma das pessoas que mais me incentivou a continuar escrevendo. Então, depois da prosa, eu comecei a escrever também poesia. Hoje em dia eu escrevo mais poesia, mas também não deixo de escrever prosa. E o que eu mais gosto dentro da literatura são essas possibilidades de fazer com que um leitor ele possa viver 1000 vidas. Ele possa estar em um único lugar, mas se deslocar no espaço, no tempo, ir para outras realidades
E assim, quando você faz com que esse leitor ele se desloque, você muda o olhar dele, o foco que ele tem sobre a realidade, e isso é muito importante, porque quando você desloca o olhar para outras realidades, você se torna uma pessoa mais crítica. Você vê as várias possibilidades que a vida tem, você se torna um ser mais empático, você consegue observar a importância do outro ao seu redor. Então, a literatura, ela é essencial, ela nos torna humanos. E eu produzo literatura exatamente por isso, sempre com essa forma do despertamento. E despertamento para demonstrar que nós não podemos viver no modo automático, demonstrar que nós precisamos nos importar sempre com o outro, nos importar com a natureza, nos importar com o mundo, de forma geral. E eu participo de alguns projetos na área de literatura. Eu sou colunista da revista Sucuru, uma revista da Paraíba. Também sou colunista do blog Feminário Conexões. Nele eu tenho uma coluna na qual eu escrevo entrevistas com várias escritoras contemporâneas. E também eu participo da Sociedade Carolina. Sou editora de lá. É um projeto da revista Perpétua. E nesse projeto nós divulgamos a poesia escrita por mulheres. É um projeto muito interessante que eu organizo juntamente com a minha amiga escritora Elisa Fonseca. E por fim, participo também de um projeto que tem vários escritores de vários países, principalmente daqueles que falam a língua espanhola. Eu sou a única brasileira e o nome desse projeto é Entre Baços e Versos. É um projeto que divulga a literatura, o que os escritores eles estão produzindo, o que eles estão participando, é muito interessante. E eu convido vocês a conhecerem todos esses projetos. Se vocês tiverem essa disponibilidade e essa vontade, né, de descobrir um pouco mais sobre essas outras vertentes da literatura, né? Além desses projetos audiovisuais, também é sempre importante se atualizar e aprender mais sobre a nossa literatura brasileira contemporânea. Muito obrigada pelo convite, eu estou muito honrada em participar desse projeto. Então, continuem acompanhando o Na Direção da Poesia. Obrigada!